E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te passar alguns métodos de estudo, né, algumas técnicas de estudo que me ajudam a estudar melhor, a entender melhor o assunto, a fixar melhor o assunto, né, e ter um melhor rendimento, né, de fato. E aí por isso que eu estou aqui para compartilhar essas dicas com vocês, né. Mas como eu sempre digo, antes de a gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então escreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. A primeira dica, né, a primeira técnica de estudo que eu separei aqui para vocês é em relação a flashcards, certo? Flashcards são papéis pequenos que você vai colocar pergunta na frente e resposta atrás, né? É como se fosse um jogo. Isso é muito legal, porque é como se você estivesse estudando e brincando, né, jogando ao mesmo tempo. Então não é um estudo tão cansativo e tão maçante. Por exemplo, como se fosse ler um livro, né, de 30 páginas, né, ou então uma videoaula de mais de 2 horas. Então é uma ótima forma de estudo. E é um estudo ativo. Por que isso? E grande maioria dos assuntos, né, das técnicas de estudo, na verdade, que eu vou te mostrar aqui, são técnicas de estudo ativo. Porque é a forma de você tirar daqui de dentro e colocar para fora o assunto. Então você está ali estimulando, né? E isso é uma ótima forma de estudo, porque você fixa mesmo o assunto. E em relação ao flashcards é exatamente isso. Então, como eu falei, né? Você vai colocar a pergunta na frente, então, por exemplo, qual é a fórmula tal de matemática? Aí atrás você coloca a resposta. E aí você estuda, o ideal é que você tenha um estudo passivo, então, por exemplo, vídeo aula, o livro, né? Mas que ao momento que você está estudando, você está fazendo flashcard. Porque o flashcard é justamente o estudo ativo. Então, depois de 2 dias, ou então de 3, 4, 5, você pega esse papelzinho que você fez, né, de pergunta e resposta, e você faz essa pergunta para você mesmo, para você estimular, para você tentar lembrar, tirar daqui de dentro a informação, a resposta. E isso, gente, faz com que você lembre do assunto depois, quando você estiver resolvendo a questão, quando você estiver realizando uma prova, porque já vai já vai se tornar um hábito, né? Você está ali estimulando, né, tendo aquele raciocínio. Então isso é uma ótima forma de estudo. E isso me ajudou muito, por sinal. Eu acho que não só, por exemplo, em matemática, mas também em linguagens, em natureza, em humanas, né, com geografia, história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia. Em inglês também, por exemplo, você pode colocar ali, né, a pergunta em português e a resposta atrás em inglês para você traduzir, né, no caso. Então é uma ótima forma de estudo, é uma ótima maneira de você aprender, de você ganhar conhecimento, né, e fixar melhor o assunto, ter essa informação, né, aqui dentro, porque isso ajuda muito, né? E é uma ótima forma de estudo, porque é um estudo que, como eu estava falando, não é um estudo maçante, né, cansativo. Então, tá aí, é a primeira dica. Flashcards é uma ótima forma de estudo e é algo que também eu aplico bastante hoje em dia na faculdade. A segunda dica de estudo são os mapas mentais, né? O mapa mental é basicamente essa ideia de que você tem que anotar algo e colocar em um quadro para você visualizar e para você ter uma noção, né, do assunto de uma forma macro, ampla, de fora, para você não se perder, né, digamos assim. Mas é muito importante que você não faça muita anotação, que você não tenha muita anotação nesse mapa mental. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem gente que coloca ali o tema, por exemplo, biologia, né, e coloca o tema ecologia ou citologia. E aí, né, coloca ali, liga as setinhas, né, coloca as setinhas e vai colocando as informações do tema principal que você colocou no centro. Mas tem gente que coloca muita informação e aí acaba sendo um resumo, né, de fato. Eu acho que a ideia do mapa mental é como se fosse palavras-chave mesmo. Então é você colocar ali os tópicos mais importantes daquele assunto. Porque isso também é um estudo ativo. Como assim um estudo ativo? Porque quando você lembrar daquele tópico, você vai tentar ali estimular novamente, que nem flashcards, você vai tentar estimular, né, para tentar lembrar o que tem naquele tópico que é importante. Você precisa saber para poder resolver aquela questão. Então é basicamente isso. E é muito interessante que quando você está resolvendo as questões, né, por exemplo, questão de múltipla escolha, né? Você pega esse mapa mental e tem um assunto X que tem relação com esse mapa mental que você fez. E aí você pode se guiar por meio disso. Então acaba sendo, né, um material de apoio para te guiar durante esse estudo. Então é uma ótima dica e é uma ótima forma de estudo também, né? O mapa mental ajuda bastante. Uma outra dica de estudo também, galera, que ajuda muito é você gravar áudio, né? Gravar áudio é muito interessante porque você se escuta falando e é uma ótima forma de você, por exemplo, explicar para você mesmo o assunto. Então, você acha que às vezes não serve, que não funciona, mas funciona assim, gente. Se você finge que você está explicando para alguém esse assunto, né, que você estudou, que você aprendeu, ou até mesmo explica para você mesmo, né, é uma ótima forma de você fixar ainda mais o assunto. Porque quando você está falando, você está se escutando e você também está tentando explicar o assunto com suas próprias palavras. E a ideia é justamente essa.
Não é para você decorar ou fazer nada do tipo, não. É para você tentar explicar com as suas palavras. Então isso é muito legal, porque você também está fixando ao mesmo tempo esse assunto. Então é um estudo ativo, você não está só absorvendo informação, pelo contrário, você está tirando de dentro para fora a mesma ideia do mapa mental e do flashcard também. Então serve como um ótimo material de apoio, uma ótima forma de estudo, né? E o áudio você pode gravar, por exemplo, você pode criar um grupo no WhatsApp só com você mesmo e você faz isso. Então é muito legal, né? É uma ótima forma mesmo de estudo e ajuda muito nesse sentido, né? De você fixar melhor assunto, de você ter um melhor rendimento, de você aprender mesmo de fato o que você está ali estudando. Então tá aí, né, a terceira dica. Uma outra dica também, né, uma outra técnica de estudo, né, um outro método de estudo que ajuda muito é em relação à resolução das questões. Já falei várias vezes aqui também no canal sobre isso. Quando você resolve questões, quando você tem, né, provas antigas, um material de apoio, apostila, né, drive de estudo que tem questões para você resolver, isso é muito legal, porque você consegue entender como o assunto é cobrado na prática. Às vezes o assunto ele é muito grande, muito amplo, muito extenso, mas quando você vai para a parte prática, né, quando você resolve as questões, isso é muito legal, porque você está entendendo como aquele assunto é cobrado de fato na prática, né, e isso é um estudo ativo também. Você está tentando lembrar ali do que você estava estudando, né, na parte teórica. Não estou falando que a teoria não é importante, pelo contrário, né, é importante se você não tem uma boa base, se você não tem uma teoria bem definida ali, né, um bom conhecimento da teoria, fica muito difícil também de você responder aquela questão. Mas não se prenda só a isso, né, só a teoria. É muito importante que você pegue provas antigas, você possa mesmo resolver essas questões, para que a partir disso você consiga, né, ter o hábito, né, digamos assim, de fazer simulados, de resolver questões, de pegar exercícios de provas anteriores para poder treinar mesmo na prática e entender, compreender como aquele assunto é cobrado, né, ali quando você estiver resolvendo a questão. Então tá aí uma outra técnica de estudo que também ajuda muito e sem sombra de dúvidas, né, uma ótima maneira de você aprender, de você ganhar conhecimento de uma maneira leve, sem tanto sofrimento, sem tanto sufoco, né. E por fim, meu povo, para a gente finalizar aqui o vídeo, né, uma ótima dica de estudo também em relação às palavras-chave, né. Eu acho que também se encaixa muito com aquela dica que eu falei do mapa mental, mas e também com o flashcard, tem essa relação. Mas as palavras-chave estão relacionadas com as anotações que você vai fazer em sala de aula, né, quando o professor estiver ali falando. Quando você anota só as palavras-chave, os pontos mais importantes do que o professor está falando, isso é muito útil e muito importante, porque às vezes a galera se prende muito em fazer resumos muito grandes, né, fazer revisões muito grandes, e isso não serve. Tá, pode servir, não vou generalizar também aqui, mas assim, em grande parte, o ideal é que você faça só tópicos mais importantes. Por que isso? Porque o ideal é que você estimule você mesmo a lembrar daquilo aí que você escreveu, né, da palavra-chave. Não precisa escrever tudo, né, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de que no momento que você está escrevendo muito, você está entendendo tudo. Pelo contrário, né, eu acho que é só muita informação, muita letra, muita palavra, e não é assim que funciona. Coloca tópicos mais importantes e a partir disso você vai estimulando você mesmo a tentar lembrar do assunto. E aí você pode usar isso, né, ligar junto com a questão do áudio. Então, por exemplo, lembrou da palavra-chave que o professor falou? Explica, grava um áudio falando sobre tudo o que você sabe sobre essa palavra-chave. E aí depois você faz uma análise, né, com material de apoio, por exemplo, da parte teórica que você estudou, e vê o que ficou faltando, que você gravou no áudio e que você ainda não falou no áudio. Porque assim você consegue lembrar, né, do que você já está tendo confiança, do que você sabe, do que você já compreende, e das coisas que você tinha que ter dito e que você não falou. Então são coisas que você ainda precisa se atentar. Então, por exemplo, o assunto fala sobre 3 tópicos importantes. No áudio eu só falei de 2. Esse aqui eu esqueci. Então vamos estudar melhor isso aqui, para que eu não esqueça da próxima vez que eu gravar o áudio. Então é exatamente isso. Fazer uma análise, né, macro e entender mesmo como você está saindo no decorrer dos estudos. Então, de um modo geral, são algumas técnicas de estudo, são formas de estudo que vão te ajudar a melhorar, a entender o assunto e a fixar, né, de fato, o assunto. Mas é isso, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fala aqui comigo nos comentários, que eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixe nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.